paz do Senhor a todos. Bem-vindo à nossa pré-aula da Escola Dominical do próximo domingo, onde nós trataremos sobre a cura divina e os desafios na atualidade em que nós estamos vivendo. O nosso textuário da nossa lição de domingo está relacionada com o Salmo de 103, versículo 3. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Então é Ele, quem? Jesus Cristo, o nosso Senhor. E o título da nossa lição é esse: o Senhor Jesus cura hoje. O escritor aos Hebreus, ele traz a expressão lá no capítulo 13. O Senhor Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente continuará operando, continuará sendo aquele que governa, que controla todas as coisas. E quando nós tratamos desse tema, cura divina, é uma das verdades do movimento pentecostal, onde nós vemos a atuação do Espírito Santo no meio do povo de Deus, na humanidade, operando que prodígios, operando milagrosamente, dando a todos saúde, a cura das enfermidades. Então a mensagem do Evangelho é uma mensagem completa, diz tanto respeito como a cura da alma, mas também está relacionado com a cura do corpo humano diante das enfermidades, das doenças da qual nós enfrentamos no dia a dia. E cura é um dos sinais que confirmam a mensagem do Evangelho. Então nós vamos verificar que o Senhor Jesus Cristo sempre mostrou que uma compaixão para com todos os homens. E essa mesma compaixão que ele demonstra ali no seu ministério, ela continua sendo manifestada a toda a humanidade, aonde Deus é aquele que nos cura das nossas enfermidades, das nossas doenças. Nosso primeiro tópico está relacionado com a cura divina na Bíblia. Então nós vamos ver que cura divina é a ação de Deus, revelando a sua misericórdia, revelando a sua compaixão para com todos os homens, aonde, através do Espírito Santo, nós vamos ver Deus operando que a cura, tanto a cura da alma, como a cura espiritual e a cura física, envolvendo todos os homens. Embora nós vamos verificar que no Antigo Testamento a questão da saúde sempre foi o quê? Uma promessa de Deus para o seu povo. Que a saúde pública fosse algo que ocorresse dentro da comunidade hebraica. Em Êxodo, capítulo 15, versículo de número 26, nós vamos verificar aqui
o cuidado de Deus para com o seu povo, e nós temos uma promessa relacionada a essa verdade. Êxodo 15, 26. Deus dizendo, após Deus ter transformado aquelas águas ali não potáveis, ali de Mara, onde o povo pôde beber ali daquela água após uma intervenção divina, nós vamos ver que Deus ele entra com uma promessa dizendo: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então Deus se revela como o Jeová Rafá, o Deus da cura, o Deus que sara o seu povo. É importante nós observarmos que ali no Egito, quando houve aqueles flagelos, houve aquela intervenção de Deus ali, nós vamos encontrar que ali é um desafio de Deus contra as divindades egípcias, onde Deus se revela como o soberano, aquele que verdadeiramente é Senhor, que governa todas as coisas, mostrando que as divindades ali do Egito nada são, que não eram nada. E nós vamos ver que nesse desafio, nessa sentença que Deus traz sobre as divindades ali do Egito, daquelas pragas que vieram, o povo hebreu, eles foram preservados ali daquelas enfermidades, de toda aquela devastação que ocorre ali na terra do Egito. Então, o que Deus ele quer estabelecer para o seu povo, que a vida tem que estar centrada nele. Ele é o centro de todas as coisas. Logo, o seu povo tinha o quê? Que aprender a depender dele. Logo, ele derramaria o que? As suas bênçãos, guardaria o seu povo. E nós vamos ver que Deus ali, durante a peregrinação à terra prometida, Deus vem com a sua intervenção, Deus vem com a sua graça, com o seu favor, com as suas bênçãos, revela o seu amor para com o seu povo, ali diante de todas aquelas circunstâncias difíceis que eles passaram ali diante daquela caminhada. Então Deus não deixou faltar nada ali para o seu povo, revelando a sua graça, o seu favor, diferentemente das outras nações que havia ali em volta de Israel. Então a presença de Deus no meio do seu povo é que garante o quê? A cura sobre as enfermidades, sobre as doenças que possam surgir dentro da comunidade. E para que isso fosse alcançado, essa proteção, eles deveriam o quê? Ouvirem Deus e cumprirem todos os seus preceitos. Nós vamos ver na lei, meus irmãos, Deus tem o quê? Um cuidado todo especial com o seu povo em relação à questão alimentar. Deus estabelece ali as leis dietéticas, embora essa questão é cerimonial, mas isso era uma questão de preservar o que há saúde pública dentro da comunidade. Então a maneira com que o povo iria viver, iria se alimentar, isso traria o quê? Saúde, traria a proteção para eles. Então nós vamos ver que Deus estabelece ali que uma dieta alimentar. Então nós vamos ver que, embora
há muitos, aqueles que professam a fé em Deus, só que não atentam que para uma alimentação saudável, para um estilo de vida que venha trazer a ele alguns benefícios relacionados à saúde do corpo. Então nós vamos ver que muitas questões de enfermidades, muitas questões de doenças têm surgido no meio do povo por uma questão de não ter uma dieta alimentar saudável, não praticar exercícios físicos, não separar tempo para descanso, para comunhão, para o relacionamento. Então, nós vamos ver que muitas coisas que vai trazer enfermidades, doença, está relacionado à quebra de muitos princípios. E um dos princípios que Deus estabeleceu para o povo é a questão de uma alimentação saudável, de uma alimentação que verdadeiramente possa dar ao homem o quê? Uma disposição, uma saúde contra alguns males, algumas doenças no ambiente que nós estamos vivendo. E outra das coisas que nós vamos entender, nós encontramos ali no livro de Levítico, tá essa questão, né, da higienização. Então, era e é uma coisa essencial para todos aqueles que querem ser alcançados pelas bênçãos de Deus e também ter uma saúde, ter um corpo saudável. Então, é essa questão de hábitos, o quê? De higiênicos, né? Hábitos que você venha ali preservar o quê? O seu corpo de absorver coisas que podem trazer prejuízo para você. Então, nós vamos ver essa questão do isolamento. Então, nós vamos ver que algumas enfermidades ali na antiga aliança, o homem ou a mulher tinha que ficar isolado, tinha que ficar afastado e receber um tratamento ali do sacerdote para que ocorresse o quê? Ali a restauração da sua saúde e não levasse essa enfermidade, essa doença para outras pessoas. Então nós vamos ver esse cuidado de Deus e nós vamos ver Deus operando no Antigo Testamento, trazendo que a cura divina para muitos indivíduos. E muitos fatores vão contribuir para que o homem venha ficar doente. Nós vamos ver que a principal consequência de nós contrairmos doença, enfermidade, está relacionado, meus irmãos, ao pecado. Ao pecado. Então, o salário do pecado é a morte. Então, nós vamos ver uma das principais consequências é o pecado, mas nem toda enfermidade está relacionada com o pecado. Vai estar relacionada com algumas práticas inadequadas na alimentação, no cuidado com o corpo, né, algumas doenças nós podemos dizer aí, relacionada com a alma, depressão, angústia, estresse. Então, muitos fatores externos vai afetar o biológico da pessoa e a pessoa vai ficar doente. Então, existem outras doenças também na questão espiritual, opressão do diabo, né? Pecado não confessado. E tem aquelas questões físicas que acabam ocorrendo com as pessoas porque nós habitamos em um corpo frágil, um corpo limitado. Então, algumas doenças relacionadas a acidente, a enchente e muitas outras coisas vai trazer algumas consequências para o indivíduo. Mas nós vamos ver tipo opressão, ou melhor, causada pelo inimigo, onde Deus permitiu no caso de Jó. Jó foi ali restaurado, foi curado. Então nós temos o que? Uma
cura divina ali na vida de Jó. Deus desfaz as obras das trevas, as obras do diabo, e restitui a saúde para o seu filho. Nós temos no caso de Naamã, que era um ímpio, mas acaba sendo alcançado pela graça e pelo favor de Deus. Então Deus cura aqueles que são seus, mas Deus estende a sua misericórdia para com todos os homens. O sol nasce para todos. Da mesma maneira, Deus acaba curando pessoas que até mesmo não professam o quê? A fé em Deus. Eu conheço uma senhora que ela foi alcançada por uma cura, mas mesmo assim ela ainda acabou não se convertendo. Então são coisas que ocorrem. Outro fator, nós temos várias curas. Temos Ana, que tinha uma debilidade, não podia gerar, mas Deus ali cura Ana. Nós temos a questão também do rei Ezequias, foi curado. Nós temos Eliseu, Elias operando vários prodígios. Entre esses prodígios nós vamos ver ali a ressurreição de pessoas. Então a cura, ela era algo presente no Antigo Testamento, onde Deus ali entrava com a sua ação poderosa, milagrosa, ali trazendo saúde para o seu povo e também para outras pessoas. E no Novo Testamento, nós temos, meus irmãos, muitas curas realizadas pela pessoa bendita de Jesus. Também ali no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver ali o relato, muitas pessoas sendo ali alcançada pela graça, pelo favor de Deus, recebendo a cura divina. E nós vamos entender que Jesus veio ao mundo, o propósito da vinda de Jesus é para efetuar a salvação, para que o homem possa ter a vida eterna. Esse é o propósito principal da vinda de Cristo a esse mundo. Foi trazer ao homem o quê? O perdão dos seus pecados, trazer ao homem o quê? O retorno à comunhão com Deus e garantir o quê? A eternidade. Mas diante da anunciação do evangelho, do reino de Deus, nós vamos ver que Jesus, ele foi movido que por íntima compaixão para com os homens, aonde ele vai realizar ali muitos milagres, muitas curas, muitos ali livramento para os homens naquele tempo. E hoje não é diferente, hoje não mudou. Jesus é o mesmo. Deus quer que todos os homens venham chegar, o que é o pleno conhecimento da verdade, e possa ser salvo através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Mas com a salvação, nós vamos ver que muitas coisas vão acompanhar a salvação e nós vamos encontrar a cura divina como um desses fenômenos que ocorrem da manifestação da graça e do favor de Deus para o homem. Então, a salvação é o alvo, é o propósito principal de todo homem, é ser salvo. Mas, com a salvação, também Deus nos traz também a promessa, meus irmãos, de nós sermos curados, sermos sarados, sermos alcançados pelas suas bênçãos, como diz o profeta Isaías, né? Que ele levou sobre si o que? As nossas enfermidades, as nossas dores. Nós vamos ver que através ali da obra salvífica que Deus envia o seu Filho amado para nos trazer salvação, nós vamos ver que ocorre também a cura de Deus
para o nosso corpo e também para a nossa alma. Então, hoje, o Espírito Santo, ele continua restaurando tanto fisicamente como espiritualmente e também emocionalmente o que? As pessoas. Porque há uma promessa, né? Jesus disse para os seus discípulos, lá em Mateus capítulo 10, depois lá no final também, na grande comissão, que eles são enviados ali e é dado o que? Aos homens, em nome de Jesus Cristo, a trazer o que? A saúde para aqueles que estão diante de um quadro debilitado de uma doença. Interessante que Deus também tem a cura divina, mas também tem a cura que é realizada, é efetuada pelos médicos. Então, Deus abençoou o homem através do conhecimento e nós vamos ver que a medicina é um dos meios da qual o homem pode ser alcançado também por essas bênçãos de Deus. Então, aquilo que a medicina pode fazer, Deus abençoa, os homens venham ser alcançados por pela essa questão médica. Mas há outros fatores onde a medicina não opera, nós vamos ver Deus estendendo as suas mãos e o milagre acontecendo na vida de todos aqueles que professam a fé em Cristo Jesus. A cura divina e os desafios atuais. Então, a cura divina, ela está relacionada ao espírito, à alma e ao físico. Então, essa é uma verdade para os nossos dias. Jesus Cristo, ele cura, ele sara, ele opera milagres, opera maravilha, o que? Na vida do homem. E nós temos que entender, no entanto, meus irmãos, que algumas pessoas não são curadas. Talvez naquele momento vai ser num tempo distante e algumas coisas não vão ocorrer. Então, existe muitas coisas que ocorrem que nós nem sempre vamos entender as causas e os motivos por que isso acontece. Mas nós não podemos esquecer que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Existe alguns detalhes, porque isso não ocorre, nós não vamos tratar disso agora, se o tempo, o nosso vídeo aqui ele é curto, mas se o tempo nos ajudar, no domingo de manhã, se Deus assim permitir, nós abordaremos de uma maneira mais ampla esse assunto a respeito disso. Mas nós temos que entender que as doenças, algumas vezes, elas fogem da nossa compreensão, mas não podemos generalizar. Algumas doenças está relacionado ao pecado. Jesus, quando cura uma determinada pessoa, essa pessoa depois se apresenta, Jesus vai e diz para ele, olha, vai e não peques mais para que coisa pior não venha a suceder. Então, tem algumas enfermidades que está relacionada ao pecado. Existem outras enfermidades que está relacionada com a consequência do pecado, tipo alcoolismo, o fumo. Isso vai agravar, vai trazer muitas enfermidades para a pessoa. Embora a pessoa possa ser liberta disso, mas isso vai causar ali uma consequência futura, porque tudo aquilo que o homem semeia, ele vai colher. Então, isso vai trazer o que? Talvez alguma sequela, alguns prejuízos lá na frente. Existem outras enfermidades também que está relacionada, meus irmãos, com
essa questão da falta, né, de cuidado com o homem, com a sua questão do seu corpo. Nós vamos ver diabetes, colesterol, pressão alta, muitas coisas. O homem não vai tendo uma alimentação adequada, não vai se cuidando. O que acontece? Isso vai trazer o quê? Consequências lá na frente. Existem algumas doenças que pode ser o quê? Opressão maligna, né? Mas nós temos que tomar muito cuidado, né, de termos o quê? Discernimento espiritual para entendermos todas essas verdades relacionadas à doença. Nem toda doença é consequência do pecado, e nem toda doença pode ser uma opressão do diabo. Então, muito cuidado em querer estabelecer um alvo, porque a pessoa está sofrendo. Nós vemos a questão lá de Jó, seus amigos queriam acusá-los de um pecado, de uma iniquidade, de uma transgressão que ele não havia cometido, e assim também é na nossa vida. Então, Jesus quer dar saúde para todas as pessoas. Então, Deus tem um plano na vida de cada uma das pessoas e muitas vezes nós não conhecemos, né, a perfeita vontade de Deus, e muitas vezes ali a pessoa vai se angustiar e não vai ter perseverança em estar buscando a cura. Mas a cura divina é algo que todos aqueles têm que buscar, porque Deus sempre está disposto e vai curar, vai operar dentro da sua soberania, dentro do seu tempo, porque o propósito de Deus é que todos nós venhamos sermos salvos e também possamos ser alcançados por curas sobre a nossa vida. Então, que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê a paz, Deus te dê muita saúde, em nome de Jesus Cristo. Se você gostou dessa pré-aula, deixa a sua curtida aí para ajudar no nosso canal. E você que não é inscrito, você pode clicar abaixo aí, nessas letrinhas vermelhas, e fazer a sua inscrição, porque assim que nós colocamos um vídeo no YouTube, o YouTube vai estar te notificando para que você possa receber essa